Depois da Liga dos Campeões, segue a Liga Europa, onde o Futebol Clube do Porto, no Estádio do Dragão, vai defrontar os alemães do Hoffenheim. Vamos olhar para as duas equipas, ver o que é que o Porto e a equipa alemã estão a fazer nos seus campeonatos internos, olhar um pouco para o plantel do Hoffenheim, tentar prever os melhores 11 e depois no fim dar a minha prédica desportiva. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante, dar aquele likezinho para aumentar o engajamento, comentar em baixo o que é que vocês acham deste Futebol Clube do Porto Hoffenheim, e as redes sociais da Academia estão todas em baixo na descrição. Olhando para o grande jogo no Estádio do Dragão, a contar para a Liga Europa e indo ao site oficial academiadasapostas.com, já sabem que importante no site da Academia é este menu horizontal, onde vocês podem explorar um pouco o site e também ter atenção aqui às melhores casas desportivas, casas licenciadas em Portugal, onde cada casa tem a sua secção em que vocês podem ler de que é que se trata a casa e também, principalmente, olhar para o bónus inicial. Tem aí o linkzinho para vocês se registarem através do link da Academia e claro que estão a ajudar este projeto. E já sabem, com segurança, com divertimento, a Academia apresenta aqui as melhores casas para vocês poderem apostar. A Academia das Apostas, que também traz as estatísticas da Liga Europa, porque já mostramos também anteriormente daquilo que está representado a Liga dos Campeões com o Benfica e com o Sporting. Desta vez o Futebol Clube do Porto vai então na quinta-feira às 8 da noite no Estádio do Dragão defrontar o Hoffenheim. Na Liga Europa, enquanto a classificação que é igual, genericamente igual à da Liga dos Campeões, porque do primeiro ao oitavo classificado passam diretamente, do nono ao 24º tem um lugar de play-off, e é aqui que as coisas não estão bem para a equipa do Futebol Clube do Porto. Ora bem, Hoffenheim na 12ª posição, tem aqui 4 pontos, portanto 4 pontos a ir para uma terceira jornada com 3 pontos soma 7, e é muito importante para a equipa do Hoffenheim. Hoffenheim que tem uma vitória e um empate, e já lá vamos para ver os jogos em que a equipa alemã venceu e empatou. Já o caso do Futebol Clube do Porto é pior. O Futebol Clube do Porto apenas tem 1 ponto nesta Liga Europa, 1 ponto com 2 jogos, e é realmente uma situação emergente, a situação do Futebol Clube do Porto nesta Liga Europa. Parei durante uns segundos para tentar perceber o porquê do Futebol Clube do Porto apenas ter 1 ponto, mas não me traz a falar no vídeo, não me traz a falar sobre o porquê do Porto apenas ter 1 ponto, mas é uma situação emergente ter o Futebol Clube do Porto em casa que conquistar pontos. O que é que as duas equipas estão a fazer nos campeonatos internos? Ora bem, vocês seguem a equipa do Futebol Clube do Porto, portugueses que somos nós. O Futebol Clube do Porto está na 2ª posição da Liga Portuguesa. O Futebol Clube do Porto tem 21 pontos atrás da equipa do Sporting. O Futebol Clube do Porto tem aqui uma derrota e foi frente à equipa do Sporting. O Futebol Clube do Porto tem 18 golos marcados e 4 golos sofridos. Portanto, cimenta aqui uma 2ª posição, sabendo que o Benfica ainda tem a disputar o jogo da Choupana frente ao Nacional, e mesmo assim, caso o Benfica vença, o Futebol Clube do Porto mantém ainda ali a 2ª posição. Ora bem, o Hoffenheim no campeonato alemão não está bem, portanto a equipa não está bem. O Hoffenheim está na 14ª posição, em 7 jogos tem apenas 7 pontos, e cria-se aqui um fosso já com o Eintracht Frankfurt com 13 e o Union Berlin com 14, naquilo que são os lugares europeus, e o Hoffenheim em 7 jogos tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Lá está. O Hoffenheim, se vocês olharem para o campeonato interno e um pouco para aquilo que foi os 2 jogos da Liga Europa, vocês começam a perceber que por parte dos alemães a equipa é acessível para aquilo que o Futebol Clube do Porto pode apresentar no Estádio do Dragão. Em relação ao Hoffenheim, conta com o seu técnico Pellegrino Matarazzo, o norte-americano de 46 anos, e naquilo que conta o mercado, o último mercado
tem vendas de 29,8 milhões e depois tem compras de 51 milhões. O Hoffenheim foi investindo um pouco, não está a ter o resultado que o clube alemão queria até à data. Se olharmos para as contratações, muitos jogadores a serem free transfer. Depois temos aqui o Bayer, o Maximilian Bayer, por 28 milhões, mas reparem que Losek estava no Bayer Leverkusen, é a grande contratação. Alexander Prass, que estava no Sturm Graz, é também uma grande contratação. Gendry é titular desta equipa, o lateral direito que vem do Lecce, portanto teve aqui algum investimento que vai certamente aumentar a qualidade desta equipa. De destacar Kramaric, o jogador da seleção croata, o jogador mais avançado, com Losek do Bayer Leverkusen. No meio campo, o Prass está aqui relacionado no meio campo, mas o Prass joga à esquerda numa estrutura que eu já vou mostrar. Portanto, é um ala que joga à esquerda e claramente destacar este Prass. Bishop, que é o médio mais ofensivo, muito jovem, é também um jogador frequente neste 11 e vocês vão ver a qualidade que ele tem. Podemos destacar também o Stash, outro médio. Podemos destacar o Grilic. Em termos defensivos, Jurasek, que esteve no Benfica, está lesionado e não vai jogar frente à equipa do Futebol Clube do Porto. E vamos ser sinceros, os centrais não são o ponto forte desta equipa. E a destacar também Broman, que é o capitão e o guarda-redes deste Hoffenheim. Portanto, apresentado aqui alguns jogadores do Hoffenheim, vamos então traçar o cruzamento entre as duas equipas. Começar com o Hoffenheim naquilo que foram a derrota, a vitória e o empate, os 4 pontos na Liga Europa. Podemos ver aqui que o Hoffenheim está... Hoffenheim, agora perdi o Futebol do Porto. Hoffenheim está aqui 12ª posição com 4 pontos, portanto Hoffenheim com 4 pontos, uma vitória e um empate. A vitória foi em casa frente ao Dinamo de Kiev e o empate foi frente ao Midland, portanto Hoffenheim fora a ter mais dificuldades do que em casa, mas também com adversários diferentes. O Futebol do Porto apenas com 1 ponto naquela posição. O Futebol do Porto que empatou com o Man United 3 bolas e o Futebol do Porto que perdeu no reduto do Bodo Glimt por 3-2. O Porto vem aqui com uma sequência de 2 jogos, uma para a Taça de Portugal com o Sintrense, tem esta vitória com o Braga, depois do empate com o Man United, e vinha aqui de uma vitória frente ao Arouca por 4-0, uma primeira parte não tão conseguida, mas é um Porto que está aqui um Porto que os adeptos esperavam que nesta fase estivesse bem melhor, e o Porto não está nessa fase na melhor forma, na minha opinião, e poderá agarrar o jogo do Hoffenheim para subir esse pico de forma. A equipa do Hoffenheim venceu o Bochum por 3-1. Estive atento ao jogo e a ver até que ponto o Hoffenheim, que deixa-se empatar a uma bola com o Bochum e depois vai para cima e consegue fazer o 3-1. Empatou com o Stuttgart, teve a vencer a equipa do Stuttgart em casa do Stuttgart e depois, através de uma grande penalidade, Baumann ainda defende e o Stuttgart acaba por empatar a partida. Hoffenheim que fez um jogo QB fora, e depois o Hoffenheim tem aqui esta vitória com o Dinamo de Kiev por 2-0 e atravessou aqui um marasmo, uma situação bastante negativa para a equipa alemã e parece que se está a levantar. Ora bem, olhando para os 2 11 das equipas, não trago notícias porque à hora que eu estou a fazer o vídeo bastante cedo, Vítor Bruno ainda não fez a conferência de imprensa, nem o técnico do Hoffenheim, e vamos avançar com Diogo Costa na baliza. Algumas dúvidas sobre alguns jogadores do Porto, mas mais sobre o Hoffenheim. Diogo Costa na baliza com Neon Pérez e Zé Pedro. Atenção que Tiago Djaló pode saltar para o 11 e talvez Tiago Djaló na esquerda, Neon Pérez na direita, mas avançamos com o Zé Pedro, Neon Pérez, Francisco Moura na esquerda, João Mário na direita, meio campo com Varela, Eustáquio e Nico, sabendo que isto poderá acontecer, portanto rodar o triângulo para que Varela seja o vértice e Eustáquio possa subir
no terreno, com a frente-ataque Samu, Galeno e PP. Por parte do Hoffenheim, Baumann, o capitão, na baliza. 3 centrais e vamos avançar com Ensocki, que há alguma dúvida sobre este central, mas avançamos com Ensocki, com Stesch e com Akpoguma. Depois meio campo a 2 com Bischoff e creio que poderá jogar ou Tomchu ou Grilic. Grilic tem mais minutos, mais jogos, mas a imprensa vai apontando o Tomchu no meio campo. Tenho algumas dúvidas. E depois na frente de ataque, Lozek, Kramaric e Bulter e Larsen. Ou seja, Bulten, na minha opinião, vai jogar de início. Alguns órgãos de comunicação social apontam para Larsen. Independentemente de jogar Bulter, Larsen, Grilic ou Tomchu, Tohumchu, eu creio que a forma de como o Hoffenheim joga, acho que é o mais importante. De realçar que esta equipa tem uma primeira fase com os 3 centrais e é uma equipa que claramente numa primeira fase faz subir o Prass e o Gendry. Isto está trocado, meus amigos. Gendry é para a direita, Prass é para a esquerda e claramente que numa primeira fase de construção o Prass e o Gendry são 2 alas que são muito explorados na frente, em que depois Lozek e Bulter acabam por funcionar como extremos invertidos. Praticamente idêntico à forma como o Sporting joga com o Trincão e com o Pote, e aqui com o ponta de lança sueco. Praticamente eles colocam os extremos dentro e colocam aqui 4 jogadores no corredor central. O médio que desce para receber a bola, em princípio, será Grilic ou Tohumchu, até porque Bishop é o médio mais ofensivo. A forma como eles constroem é certamente a forma como eles jogam dentro do meio campo do adversário. E eu já vou explicar a forma da primeira fase de construção para a forma de como eles jogam no meio campo do adversário. É claro que a primeira fase de construção, se o Futebol Clube do Porto subir as linhas e criar referências de pressão alta à zona por parte do Futebol Clube do Porto dentro do meio campo do adversário, e eu creio que o Porto traz uma vantagem para esta equipa, com esta equipa no jogo do Dragão. O Porto em casa, se pressionar alto, vai certamente criar muitas dificuldades a esta equipa alemã. E praticamente este é o desenho tático em que depois existe uma grande mobilidade na frente de ataque e aí vai surgir dificuldades para o Futebol Clube do Porto em termos defensivos. 2 médios com Grilic a receber bola, com Bishop a criar uma ligação com a frente de ataque e atenção ao espaçamento entre linhas, e depois usam e abusam de Gendry e de Prass. Atenção ao Prass, porque o Prass é um jogador tecnicamente muito interessante e o Gendry, por sua vez, é um ala muito interessante na procura do espaço, tem velocidade, força e atenção às costas de Francisco Moura. Como é que tu depois transportas isto para aqui? Vais transportar exatamente igual. Um Futebol Clube do Porto que em termos defensivos claramente vai colocar aqui uma linha de 4 ou com a necessidade dos extremos baixarem. Portanto, isto é muito importante. Até porque o Futebol Clube do Porto, eu está aqui o Varela, Nico com o Samu, obriga Galeno a descer e PP nos corredores. Claro que depois há a função de Nico poder baixar e ajudar no corredor central. Portanto, é exatamente a mesma estrutura quando o Hoffenheim constrói para aquilo que é a parte mais ofensiva. Hoffenheim que ataca à largura com Gendry e com Prass, Kramaric, Lozek, Bulter e depois Bishop e Grealish, ficando então os 3 centrais na expectativa de ter a tal superioridade numérica. Onde é que o Futebol Clube do Porto tem que ter algum cuidado? É na mobilidade na frente. Se vocês estão habituados a ver Kramaric no meio, Lozek centro-direita e Bulter centro-esquerda, está tudo enganado, porque estes 3 têm uma grande capacidade de mudar de posicionamento.
Muitas vezes o Praça até pode estar numa situação mais recuada e muitas vezes Kramaric é o homem que dá largura à frente de ataque mais à esquerda. Kramaric tem um papel também idêntico à da seleção croata, que é o homem mais avançado, mas muitas vezes está fora da posição e isto cria mobilidade à equipa do Hoffenheim e dificuldade à equipa do Futebol Clube do Porto. Junta-se depois aqui o Bülter com o Losek, portanto, quando o Kramaric está na esquerda, rapidamente há permuta de posicionamento. Quando o Kramaric também está um pouquinho à direita, Losek centraliza-se com Bülter. Portanto, este trio não é que funcione sempre à medida que Kramaric se desloque no meio campo do Futebol Clube do Porto, principalmente à largura, como também Losek pode aparecer num espaço mais à direita e isto depois vai com Bülter no meio e Kramaric à esquerda. Esta mobilidade é muito importante ao Futebol Clube do Porto a reconhecer isso. Não só isso, eu creio que o Futebol Clube do Porto com o Varela e com o Eustáquio tem um controle perfeito daquilo que é a movimentação de Bishop e claro que Nico Gonzalez pode ajudar a fechar a situação do primeiro médio Grilic ou Tohumchu. Depois o Futebol Clube do Porto, com Francisco Moura e com Galeno, João Mário e PP, pode muito bem controlar não só as subidas de Gendry, como as subidas de Prace. Esta equipa alemã, lá está, o pior momento é a transição defensiva, o que acresce outro mau momento, a organização defensiva. Ou seja, esta equipa com Kramaric, Larsen e Losek, fechar o corredor é praticamente impossível, portanto, a descer 3 jogadores bastante lentos, o que vai dificultar uma linha de 5 porque Gendry e Prace, e o Prace é um jogador muito mais ofensivo que defensivo, mais ofensivo do que defensivo, o que vai aumentar a dificuldade com Francisco Moura, Galeno ou João Mário, PP. O Futebol Clube do Porto faz nos corredores quase sempre uma situação de 2 para 1, o que vai obrigar depois a uma ginástica com Bishop e com Grealish ou Tomchu para o arrastamento dos corredores laterais, e eu creio que o Futebol Clube do Porto pode aproveitar e muito bem essa transição ofensiva. Já dentro do meio campo do Hoffenheim, muitas dificuldades posicionais, muitas dificuldades de cobrir a zona e claramente o Hoffenheim é uma equipa acessível ao Futebol Clube do Porto, na teoria, porque o Bodo Glimt também o era e o Porto perdeu, mas na teoria é uma equipa acessível ao Futebol Clube do Porto e acredito que o Porto vai ganhar um jogo de extrema importância, até porque com esta vitória soma 4 pontos e tem que correr atrás, porque a Liga Europa é certamente um objetivo importante para o Futebol Clube do Porto naquilo que é a zona europeia. E, portanto, a minha prédica desportiva, eu acho que o Futebol Clube do Porto vai ganhar. Portanto, 1x2, vitória do Futebol Clube do Porto. Olhando para o momento do Porto e olhando para aquela frente de ataque do Hoffenheim, eu acho que o Hoffenheim poderá marcar golos. Portanto, olhem para os mercados de ambas marcam, mas a minha prédica desportiva vai para a vitória do Futebol Clube do Porto.